Canal YouTube Eli Correia Oficial, o canal da saudade. Oi, gente! Peço a você que se inscreva no nosso canal. Vamos fortalecer ainda mais o nosso canal, o canal da saudade. E peço também que você mande a sua carta, escreva a sua história. Todos nós temos uma história. Eu quero narrar também a sua história. E você irá concorrer às promoções do nosso canal. Vamos nessa então? E no canal YouTube Eli Correia Oficial, Cícero Augusto, o mago da felicidade. Na década de 70, um astrólogo era muito famoso. Ficou famoso, mas famoso demais no rádio brasileiro. O nome dele, Omar Henrique Nunes, ou simplesmente Omar Cardoso. Omar Cardoso ainda é um dos astrólogos mais respeitados do país, mesmo tendo falecido há 45 anos. O horóscopo impresso do Omar Cardoso, que era publicado anualmente, atingia a incrível marca na época de 300 mil exemplares. E o horóscopo diário era impresso em 140 jornais por todo o país. Em 1977, já com a saúde abalada, Omar Cardoso montou um estúdio em sua chácara, perto de Campinas. E de lá, comandava o seu programa Bom Dia, mas bom dia mesmo. E agora com vocês, Omar Cardoso, para dizer bom dia mesmo. Quando Omar foi trabalhar na Rádio Farroupilha, em Porto Alegre, lá no Rio Grande do Sul, um jovem radialista ficou admirado com aquele modo dele se comunicar, mas mais encantado ainda, principalmente com as suas previsões astrológicas. E aquele jovem radialista, novinho mesmo, quase que um menino, passou a estudar e a se dedicar muito à astrologia, inspirado por Omar Cardoso, que ele não conhecia, mas como passou a trabalhar também na Rádio Farroupilha de Porto Alegre e, consequentemente, este jovem radialista passou a acompanhar o trabalho de Omar Cardoso, se inspirou nele para estudar e também se dedicar à astrologia. O nome dele, Cícero Augusto, que anos depois passaríamos a conhecê-lo como o mago da felicidade. Omar Cardoso, que além do rádio também teve programas na televisão, faleceu no dia 22 de novembro de 1978 e com apenas 57 anos de idade após um aneurisma cerebral. Cícero Augusto, que nasceu na cidade de Montenegro em 1951, no Rio Grande do Sul, desde menino ele brincava com os irmãos de fazer programas de rádio. Mas a carreira como radialista mesmo começou por volta dos 16 anos, na cidade de Novo Hamburgo. Cícero morava em uma casa que era de frente a uma emissora de rádio. E ali, naquela emissora de rádio, deu os seus primeiros passos como locutor comercial, em 1968. Época em que a maioria dos comerciais eram feitos ao vivo, até que surgiu uma oportunidade para Cícero apresentar o seu próprio programa. Em janeiro de 1973, Cícero ainda trabalhava na Rádio Farroupilha, quando aconteceu um incêndio que destruiu praticamente toda a emissora. No meio daquele fogo, ele percebeu que havia esquecido a carteira com o salário dentro do estúdio. Cícero entrou no prédio, contrariando os bombeiros, e salvou não somente a carteira com o dinheiro, como também microfones, discos, toca-discos, e ele e um operador subiram até o transmissor da emissora e colocaram a rádio provisoriamente no ar.
ainda no Rio Grande do Sul. Cícero Augusto desenvolveria um estudo que se tornaria uma das suas grandes marcas no rádio brasileiro e que, inclusive, o traria aqui para São Paulo, ou seja, o famoso quadro Sexo do Bebê. As mulheres grávidas que ainda não sabiam, que sexo era o seu neném, então escreviam para o Cícero Augusto, davam todos os dados por ele solicitados e dali a pouco ele dizia qual seria o sexo do bebê. Isso ficou muito conhecido, ficou muito famoso em São Paulo, no programa de Cícero Augusto, o sexo do bebê. Em 1981, Valdemar de Moraes, que era ator, escritor, produtor de rádio e televisão e foi diretor da Rádio Farroupilha, e o famoso apresentador de TV J. Silvestre, trouxeram então o Cícero Augusto para São Paulo para trabalhar na Rádio Mulher. Foram apenas alguns meses da emissora até que uma fita cassete foi parar nas mãos de Silvio Santos, que o convidou para ir para a Rádio Record de São Paulo. Na época, Silvio era um dos donos da Rede Record de rádio e televisão. E foram mais 8 meses de trabalho até que Cícero foi contratado para trabalhar na Rádio Capital, onde ficou na primeira vez por mais de 10 anos, com quadros famosos de astrologia, o sexo do bebê, a magia dos sonhos, além da imaginação e a previsão dos signos no programa de Paulo Barbosa. As previsões de Cícero Augusto foram muito marcantes. Ele previu, por exemplo, vários incêndios em prédios de São Paulo, resultados de campeonato de Fórmula 1, a vitória de Tancredo Neves e que não assumiria a presidência, o fim do grupo musical RPM, a separação de Roberto Carlos e Miriam Rios, tudo isso publicado inclusive pela revista Contigo. Sobre o sexo do bebê, ele acertou o sexo de filhos de muita gente famosa, como os filhos de Gil Gomes, as filhas de Silvio Santos, o que irritava o próprio Silvio, porque o homem do baú queria um filho homem. Mas, como sabemos, Cícero previa a cada gravidez da esposa de Silvio que teria mais uma menina, Silvio ainda dizia que teria que ser menino, tem que ser menino, não tem jeito, tem que ser menino. Mas Cícero fazia a previsão e dizia, é mais uma menina. No ano passado, Cícero sofreu um infarto e chegou a ser hospitalizado para a realização do cateterismo para eliminar os bloqueios das artérias. No dia 5 de maio deste ano, 2023, Cícero Augusto, que estava internado em um hospital aqui em São Paulo para tratar de um enfisema pulmonar, veio a falecer aos 72 anos de idade. Cícero Augusto Roderbaum era separado e deixou 3 filhos, o Cícero Júnior, de apelido Guto, o Micael e a Maria Augusta. Cícero Augusto, conhecido como o Mago da Felicidade, marcou definitivamente o rádio brasileiro. E por que não dizer a vida de milhões de pessoas com as suas previsões, com o acerto do sexo do bebê. Cícero Augusto, o Mago da Felicidade. Vamos ouvir aqui no canal YouTube Eli Correia Oficial uma carta especial de homenagem a Cícero Augusto. Vamos ouvir várias mensagens. Cacá Siqueira. Oi, Eli, querido, um abraço para você, parabéns pela homenagem que você está fazendo para o nosso Cícero Augusto. Você sabe que o Mago da Felicidade, alguns anos atrás, a gente estava pensando na época, quando era Tupi FM ainda, Tupi AM, perdão, a gente estava pensando em colocar um slogan para o Mago, né? Para o Cícero.
e ninguém sabia. E aí eu comecei, bruxo. Aí o Cícero, não, Cacá, bruxo é uma coisa assim estranha. Então foi, mago, o que você acha? Mago, legal, né? Por causa dos magos dos filmes, enfim, aquela coisa toda. E aí acabou ficando o Mago da Felicidade. Então ficou Cícero Augusto, o Mago da Felicidade. E falar do Cícero é uma coisa bacana, né? Porque o Cícero, ele sempre foi muito na dele, um cara muito tranquilo, um cara muito de paz, amigo, querido. A gente divergia bastante, né? Porque eu sou conservador e de direita, né? Ele já é mais de esquerda, tal, então a gente divergia muito quando era coisa de política, mas a gente sempre se respeitou, sempre se gostou, a gente sempre trabalhou junto. Infelizmente a gente perdeu ele, mas é o caminho de todos nós, e que ele descanse em paz e que a gente siga em frente. Os 3 filhos dele continuam aqui, o Marcelinho, que sempre ficou do lado dele, junto com os filhos que ele sempre teve como netos, não é? Que também estão aqui, e nós na luta, irmão. E não tem mais ninguém para substituir, penso eu, aqui em São Paulo, pelo menos a gente não tem alguém que possa substituí-lo à altura, né? Porque ele sempre foi um cara muito centrado no trabalho, enfim, essa coisa toda. Mas parabéns pela homenagem, um beijo grande e vamos lá, sentir saudades do Cícero, e é isso que importa. Tá bom? Beijo grande, Eli. Fica com Deus aí e toca o barco. Vamos pra cima. Samuel Gonçalves. Ô, meu querido amigo Eli Correia, é muito difícil falar de uma pessoa que se foi. É difícil, né? A gente se emociona quando fala de uma pessoa querida, de um amigo que não está mais entre nós fisicamente, que é o Cícero Augusto. Cícero Augusto, com todo aquele seu jeito, que para alguns não era assim uma forma, um jeito simpático, né? Porque o Cícero era uma pessoa séria, mas era uma pessoa muito leal, era um profissional dedicado, era um bom amigo, né? Uma pessoa que respeitava todos, que tinha lealdade com todo mundo. Era uma pessoa de pouco riso, né? Dificilmente o Cícero Augusto dava risada de alguma coisa. Ele sempre sério, com aquela cara de não simpático, mas era realmente o jeito dele, mas era uma pessoa bondosa, uma pessoa leal, um grande amigo, que vai estar sempre no nosso coração e na nossa lembrança. Todos sentimos, e muito, a partida de Cícero Augusto, mas ele cumpriu a missão dele e agora está descansando em paz, e nós vamos continuar cumprindo a nossa, e o Cícero estará sempre nos nossos corações e nas nossas lembranças também. E Cícero Júnior, o Guto, falando do pai. Alô, meus amigos, aqui Cícero Augusto Júnior, e em nome de toda a família do Cícero Augusto, eu queria agradecer do fundo do coração a essa linda homenagem que está sendo feita aí no programa Eli Correia. Agradecer o Eli, a toda a produção, pessoal do jornalismo, Rogério Gama, todos que idealizaram e produziram essa linda homenagem que está sendo feita para o meu pai, a história dele, a carreira, o legado dele, tudo que ele representou para o rádio, né? E eu posso falar tranquilamente, né, que da admiração que tenho, exemplo, dos 2 grandes nomes do rádio, né? Meu pai, o Cícero Augusto, e o Eli Correia. Já tiveram a oportunidade de trabalhar juntos na mesma emissora, né? E sempre foram nomes que tornaram o rádio ainda maior, né? E o pai sempre teve um grande carinho, uma grande admiração, né, pelo Eli, que sempre foi um grande parceiro. E aqui pela nossa família a gente agradece, estamos todos muito felizes, muito emocionados com a homenagem, e desejo a vocês todo o sucesso do mundo. A gente agradece do fundo do coração mesmo. Muito obrigado. Um grande abraço. E assim contamos uma página do rádio muito importante. O rádio se orgulha em ter tido uma pessoa
que marcou definitivamente a história do rádio e, como eu já disse, de tantas milhões de pessoas. Cícero Augusto, radialista nascido no Rio Grande do Sul e que se tornou famoso a partir de São Paulo para o Brasil inteiro. Cícero Augusto, com quem também eu tive a oportunidade de trabalhar em algumas emissoras por algumas vezes e a quem sempre eu devotei uma admiração muito grande. Fica aqui também os meus sentimentos à família e a minha eterna admiração pelo trabalho do astrólogo e mago da felicidade, Cícero Augusto. Eu acho que o rádio está no sangue da gente, né? E depois em Novo Hamburgo eu tive a oportunidade, aos 16 anos, comecei a ser locutor da rádio. E aí inventei um programa, comecei a fazer um programa também na parte da tarde, pedi para fazer o programa e comecei a fazer. E dali em diante fui embora, fui depois, em seguida um ano depois para Porto Alegre, comecei em rádios, tive em todas as rádios de Porto Alegre, Farroupilha, Gaúcha, em várias emissoras. E aí vim em 81 para São Paulo. Essa é mais uma história que a vida escreveu. Que saudade de você! Cícero Augusto, o mago da felicidade. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.